E aí, mestre, se você já viu a nossa marca ou as panelas da Starkbound, esse vídeo é para você. Eu sou o Vanderlei da Starkbound e vou apresentar para vocês a questão ou a aprendizagem de operar a máquina no modo touchscreen, no painel touchscreen. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz para salvar uma receita, para trabalhar em modo manual, trabalhar em modo automático, entrar nas configurações. A nossa panela ela é automatizada e eu sei que tem muita gente que precisa aprender a operar a máquina, gente que compra a máquina, a panela e não consegue salvar uma receita. Eu sei que tem gente que trabalha no modo manual, sendo que o modo automático é muito mais prático, mais vantajoso para você acelerar o teu tempo de produção. E a nossa panela é fantástica, aproveitar ao máximo dela vai fazer você aprender muito mais rápido a fazer a tua cerveja em casa. A gente desenvolveu uma eletrônica, um touchscreen fantástico que faz o controle PID, PWM, então ela já ajusta a questão da inércia no aquecimento da panela. Isso são coisas, são configurações que vocês não precisam acessar. A gente fez testes na fábrica e deixou isso funcionando perfeitamente. Agora, o que eu vou mostrar para vocês hoje na SB40 é para você ajustar as configurações, para você aprender a utilizar o máximo da panela, salvar uma receita, trabalhar em modo manual, trabalhar em modo automático. Então, isso ajuda bastante. Então, acompanhe esse vídeo, vou mostrar para vocês e já curta, já compartilha, já se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente vai lançar cada vez mais vídeos, aqui tem vídeos muito bons, tem vídeo de uma abraçagem completa, então participe no nosso canal também no YouTube, tem muita coisa no Instagram, procura a nossa marca no Instagram, tem bastante vídeo, bastante conteúdo lá. E esse vídeo aqui é para você que quer aprender a operar esse B40 ou já tem esse B40 e quer saber operar a máquina, eu vou mostrar. Então acompanhe, no final me dá um joinha e vamos ver como é que vai ficar na prática salvando uma receita, editando as configurações da panela. Eu vou mostrar para vocês, então acompanhe esse vídeo que vai ser bem legal. Então, agora mostrando aqui na prática. Essa aqui eu estou com uma SB40, eu já estou com água dentro dela. A gente sempre indica quando você receber o teu equipamento, antes de você ligar ela, fazer uma boa limpeza, claro. Depois eu faço um outro vídeo falando só da questão da limpeza, de desembalar. Hoje o vídeo é para mostrar o painel touch. Mas mesmo assim, como eu vou ligar o painel touch, eu vou entrar nas configurações, é bom você cobrir a resistência com água. Então eu estou com 40 litros de água dentro da panela, para não ter nenhum risco de ligar a bomba sem água ou ligar a resistência sem água. Eu já estou com ela energizada, eu já estou com a tomada já ligada na energia e com água, estou com 40 litros de água dentro dela e vou agora ligar ela aqui nesse botão, a gente liga ela para ela começar. Então eu espero dar os 3 bips iniciais. Agora a panela já está pronta para eu poder utilizar ela. Então essa é a tela que vai abrir ou ela vai ligar quando você receber o seu equipamento. Se eu der um toque em qualquer lugar aqui, ele vai entrar nessa tela aqui que é bem legal, bem bacana. Dá esse aspecto de trincado no display e você clica em qualquer lugar para voltar na tela inicial. Então eu já vou começar a falar aqui um pouquinho dessa parte da tela inicial. Aqui em cima vocês conseguem ver o nome do equipamento de vocês. Aqui eu estou com uma Single Vessel SB40 da Starkbound, a nossa logo aqui no centro. Aqui tem uma lâmpada que é para você apagar o display se você quiser aumentar a luminosidade dele ou quer apagar, às vezes de noite você quer deixar a máquina ligada. Aqui na lateral tem uma caixinha de som para você tirar o bip dele, tirar o ruído. Eu vou deixar habilitado para a gente conseguir escutar. E aqui no canto superior direito é onde que tem os nossos contatos, nosso Instagram, Facebook, WhatsApp. E um QR Code que se você apontar a tua câmera para esse QR Code, você já vai ter o manual de operações dessa panela já no teu celular para você conseguir ler, fica à vontade para ler. O manual é bem didático, bem bacana, com imagens coloridas. A gente sempre indica você receber a máquina e já ler o manual. A gente manda sempre uma versão em PDF para vocês também. Então tá aí a tela inicial. E aqui embaixo são os 4 botões, as 4 funções básicas para a operação do equipamento. Então tudo que você precisa para operar a tua panela são nesses 4 botões. O primeiro aqui é editar uma receita, o segundo para trabalhar em modo automático,
o terceiro modo manual e aqui nas configurações. Eu vou entrar em cada um deles, vou apresentar cada um deles, todas as funções. Depois a gente vai entrar no modo automático para fazer começar a executar uma receita. Eu vou mostrar para vocês como é que é, então acompanhe que esse vídeo é bem legal. E compartilhe, curtem, comentem embaixo, ajudem a divulgar esse vídeo para todo mundo aí que tem a panela da Starkbound, para quem está com curiosidade, quem quer aprender a fazer a cerveja em casa. Essa panela aqui é fantástica. Como dizem aí, é a Ferrari do equipamento cervejeiro. Então eu vou entrar aqui nas configurações. Ele já me mostra a temperatura que está a minha água lá dentro. Eu peguei água pelo filtro, por isso que ela está a 10 graus. Aqui tem duas opções, a bomba e a temperatura. Se eu clicar aqui no item da bomba, ele vai me mostrar como é que está a configuração da minha bomba. Então o ciclo de bomba on está 5 minutos e o ciclo de bomba off está 1 minuto. Isso eu posso alterar se eu quiser. De fábrica ele sai 5 para 1. O que seria isso? É o tempo que a bomba fica ligada. Então nesse caso, na configuração de fábrica, ela fica ligada por 5 minutos e 1 minuto desligada. Se eu quiser inverter, colocar 5 para 0, eu ajusto aqui nas configurações da bomba o tempo que eu quiser. Abaixo, temperatura máxima da bomba, 80 graus Celsius. É a temperatura máxima que a gente permite que a bomba trabalhe em modo manual. Se você quiser ajustar isso aqui e colocar uma temperatura diferente, 90, 100 graus, pode colocar também. Você entra nas configurações, no maisinho aqui você coloca uma temperatura diferente. Nós deixamos ajustado de fábrica 80 graus, para você não se queimar, se caso você utilizar uma soda, algum ácido agressivo, e caso vir a respingar, para você não se machucar. Então é por conta e risco de vocês de alterar esse valor, mas vocês podem alterar lá o valor que vocês quiserem. Aqui, bomba em pré-mesh. A gente deixa de fábrica ela como off. Eu posso, clicando no on aqui eu ligo, clicando no off eu desligo. Seria a bomba quando eu vou estar aquecendo uma água. Eu quero que essa bomba trabalhe quando eu estou aquecendo a água? Não, então eu deixo como off. Ah, mas é bom para homogeneizar a temperatura, eu gostaria que ela aquecesse já no pré-mesh, então você vem aqui e coloca como on. Bomba em mesh, essa você obrigatoriamente precisa deixar como on. Senão ela não vai circular, você não vai conseguir converter o açúcar que tem disponível no malte. Então a bomba em mesh é toda a circulação da bomba quando você está com o malte dentro da panela. Então essa você tem que deixar como on. E a bomba em mesh out fica opcional você escolher como on ou como off. Eu costumo no mesh out trabalhar com a bomba como on também. Então ela vai trabalhar 5 minutos e vai para uma. Se você não quiser, eu não preciso no mesh out, não preciso da bomba. Então desabilita e salva. Eu gosto de deixar como on. Fiz os ajustes, venho aqui em salvar. Ele dá os 3 apitos. Se eu voltar para a tela inicial, ele vai pedir para salvar. Eu vou dar um sim. E está salvo as configurações da minha bomba. Agora eu vou entrar nas configurações da temperatura. Aqui você vai ajustar, você precisa ajustar quando você perceber que a temperatura da panela está diferente da realidade. Então você pode pegar um termômetro externo. Eu sempre indico trabalhar com 2 termômetros, faz a medição na panela. Se você percebeu que a temperatura está diferente do que mostra no display, você vem aqui no offset 1 e offset 2, offset sensor 1 e 2, e ajusta aqui um valor para ajustar a configuração. No caso da ICB40, ela não vai ter o segundo sensor. A ICB70, a ICB100 e todas as outras máquinas têm 2 sensores, mas a ICB40 tem só um. Então eu ajusto somente o sensor 1, se eu perceber que tem alguma variação na temperatura. A ebulição, aqui eu estou em 99 graus. Isso aqui é um dado importante. Se no seu local, na sua cidade, a água já começa a ferver com uma temperatura mais baixa, às vezes tem alguns lugares que ferve já com 97 graus, acho que até 96 já vi ferver também. Ela já vai abrir contagem nesse tempo. Então, se na tua cidade ferve com 97 graus, você vem ali na ebulição, ajusta para 97 graus, que essa é a temperatura, que ela chegar nessa temperatura, ela vai abrir a contagem do tempo. Então você ajusta conforme a tua necessidade na tua cidade também. PWM ebulição 100%, ali você não precisa mexer, e a esterese também não precisa mexer, deixa essas configurações de fábrica, depois a gente faz um outro vídeo explicando essas duas funcionalidades. Então eu deixei 98, vou salvar,
vou clicar em modo manual, ela pede para salvar, vou dar um sim, eu já configurei ajustei as minhas configurações para poder trabalhar a máquina. Agora eu vou entrar no modo manual, lembrando que eu já tenho água dentro do equipamento, isso é importantíssimo, vocês já deixarem a água dentro da panela, e a máquina pergunta, toda vez que ela tem a possibilidade de ligar a resistência ou de ligar a bomba, que ela vai te dar essa possibilidade, ela pergunta se você tem água dentro dela. Adicionou toda a água? Se eu já adicionei, eu vou avançar, senão eu vou lá e coloco a água na panela. Eu já estou com 40 litros de água dentro dela, então eu vou avançar. E agora ela já está no modo manual, então eu posso agora ligar e desligar a bomba, ligar e desligar uma resistência, aqui é o potenciômetro da resistência, em cima ali tem o nome da panela de novo, aqui a temperatura que está dentro da panela, 10.5, 10.6, vamos supor que eu quero aquecer a minha água para 40 graus, eu ajusto aqui nos botões laterais para cima e para baixo a temperatura que eu quero e venho aqui e ligo a resistência. Então, quando a resistência está ligada, ela fica trabalhando nesse botão ON, fica aparecendo para você saber que a resistência está ligada e nesse momento você não pode tirar toda a água dela porque a resistência está ligada. E aqui embaixo ele mostra o tempo total, o de baixo aqui é o tempo total, desde o momento que eu entrei no modo manual, e em cima, essa linha do meio, a linha do tempo, é quando ela atingir os 40 graus. Então, o momento que a panela atingir os 40 graus, ela vai começar a abrir a contagem do tempo e ali fica até você vier e desligar a resistência. Então, mesmo no modo manual, por isso que tem muitos clientes que trabalham no modo manual, porque é legal, é fantástico. No modo manual já fica legal você operar ela, você fazer a tua cerveja. E aqui em cima eu tenho a opção de ligar e desligar a bomba. Do mesmo jeito que eu ligo a resistência, eu ligo a bomba também. Então, se vocês escutarem, já dá para ouvir o barulho da água lá dentro mexendo. Eu estou com a bomba ligada, a válvula de circulação está aberta. Toda vez que eu ligar a bomba, eu preciso de pelo menos a válvula da circulação aberta. A bomba precisa trabalhar afogada. Então, eu estou com a válvula aberta, posso vir aqui e ligar a minha bomba. Se eu tiver o tubo de malte dentro da panela, eu preciso me certificar, quando eu ligar a bomba, que ela vai encher o tubo de malte e a água que ficar dentro da panela ainda tem que cobrir a resistência. Então eu preciso ter essa certeza. A temperatura aqui devagarinho ela já começa a subir, já está agora em 10.7. Se eu ficar nesse vídeo ali, ela chega rapidinho em 40 graus. E aqui, ó, um negócio muito legal, muito bacana, é o potenciômetro da resistência. Aqui eu consigo controlar a intensidade do aquecimento, a intensidade da fervura. Eu posso vir aqui diminuir, se eu estou com pouca água, eu não quero que ela ferva com muita intensidade, eu abaixo bastante aqui o potenciômetro da resistência, desculpa. Ou se eu quiser deixar ela em 100%, ela vai ficar no máximo, trabalhando no máximo aqui para conseguir aquecer aquela água o mais rápido possível e na fervura ficar bem intenso. Então tá aí, o modo manual também eu apresentei, é super legal, é super divertido trabalhar no modo manual para você aquecer uma água. Uma coisa bem legal que alguns clientes fazem, por exemplo, você vai produzir cerveja num dia, no sábado de manhã você vai começar. O que você pode fazer é colocar água já, na sexta-feira você enche já com ela com água, coloca toda a tua quantidade de água para aquela receita, liga a panela no modo manual, seta a temperatura aqui que você quer, vamos supor que a temperatura do mesh-in seja de 55 graus, você seta essa temperatura, liga a resistência, coloca a tampa e de manhã cedo, quando você chegar na panela, ela vai estar com a água a 55 graus. Pode confiar, é tranquila, bem legal, ajuda bastante a acelerar o tempo de fabricação, você ganha com isso 30, 45, 50 minutos, você ganha já de tempo deixando a tua água já pré-aquecida. Claro, lembrando, sempre deixem bastante água dentro dela para cobrir a resistência, para ter água sobrando, quando vocês ligarem ela no modo manual e deixar da noite por dia. Já coloca toda a água da tua receita, a gente vai fazer depois um outro vídeo só explicando como faz para calcular a água da receita, tá bom, pessoal? Então, aqui tem um botão de reset. O reset, ela vai zerar o tempo de contagem. A partir do momento que ela atingir a temperatura que eu setei, que foi agora de 55 graus,
Quando ela atingir 55 graus, ela abre a contagem do tempo. Se eu clicar no botão Reset, ela vai começar uma nova contagem. Agora, se eu clicar aqui, não vai dar nada porque o tempo lá ele tá zerado. Então, eu vou desligar minha resistência e vou voltar aqui embaixo, tem o botão de Home para voltar para a tela inicial. Voltei para a minha tela inicial, já expliquei agora esses dois modos. Agora eu vou explicar o modo de salvar uma receita, que é essa primeira opção aqui, receita. Então eu clico ali, eu tenho possibilidade de editar e salvar ou apagar até 10 receitas. Pode ver que todas elas estão vazias, só aquela uma que está em teste. Eu vou escolher uma aqui, pode ver que ele selecionou uma linha pontilhada e vem aqui na canetinha para editar essa receita. Isso aqui é muito importante para você salvar a tua receita, trabalhar no modo automático, é fantástico, é muito bacana, é uma das partes que os nossos clientes mais adoram. No Brasil, eu não vejo equipamento automatizado dessa maneira, que você consegue editar uma receita tão legal. Aqui em cima, né, que está escrito vazio, eu clico, abro o teclado, vou salvar aqui uma receita. Posso colocar o nome da minha receita qualquer aqui, de uma IPA, de uma APA, de uma Pilsen, de uma Bock, vou colocar o nome de Stark e vou dar OK. Então está ali a minha receita Stark. Primeira pergunta que ela faz aqui, a primeira linha, temperatura do mash in. Que temperatura que eu vou arriar o malte? Geralmente as minhas receitas, a gente coloca o malte em 55 graus, às vezes 60 graus, vou deixar aqui em 55. Nesse tempo, nessa linha não tem uma linha de tempo, nessa temperatura só pede a temperatura, não tem uma linha de tempo, porque o mash in não é uma rampa, é a temperatura que você vai colocar o malte. E agora começam as minhas rampas, eu tenho a rampa aqui da fitase, da glucanase, se eu avançar de tela aqui, tenho todas as outras rampas, avançar mais uma vez, tenho mais a última rampa, que seria a alfa-amilase 2. E aqui, olha que legal, eu posso habilitar ou desabilitar as minhas rampas. Vamos supor que a minha receita tem apenas uma rampa. Então, a única rampa que eu vou escolher vai ser a alfa-amilase 2, porque essa eu não consigo desabilitar. Então, se a tua receita, uma Pilsen, por exemplo, que só tem uma rampa, tem um mash in, tem uma rampa e tem um mash out. Nesse caso, eu vou desabilitar todas elas e vou usar a alfa-amilase 2, que essa é a única rampa que eu não consigo desabilitar. Se a tua receita tiver mais rampas, vou colocar o malte com 55, daí eu vou aquecer para 58, vou deixar por 10 minutos, aí eu vou aquecer para 65, vou deixar mais 40 minutos, aí eu vou aquecer para 68, deixar mais 5 minutinhos, e aí eu vou para o mash out. Então tem essa possibilidade também. Então você habilita ou desabilita as rampas que você quer. No meu caso aqui, eu vou deixar todas elas desabilitadas e vou habilitar, vou usar essa do alfa-amilase 2, que eu quero deixar a minha rampa a 65 graus por 60 minutos. Então eu venho aqui no mais e no menos, coloco o tempo e a temperatura que eu quero para a minha rampa. Então o mash in a 55 graus, aí eu vou aquecer para 65 por 60 minutos. Essa é a minha receita, é uma Pilsen. Se você quiser, a gente deixa uma receita salva também, mas é muito fácil, é muito bacana você editar a tua receita. E aqui a temperatura do mash out eu quero a 76 graus por 15 minutos. Coloco também a temperatura e o tempo do mash out. E aqui embaixo é ebulição. Geralmente as receitas elas são para 1 hora, então são 60 minutos. Já tem casos que eu vi que fazem 50, 55, às vezes 65 graus, 65 minutos. Então você edita também ali. E aqui embaixo é uma opção bem bacana se você utiliza o Whirlfloc. O Whirlfloc é um aglomerizante que você usa lá nos últimos 10, 15 minutos da tua fervura para concentrar a sujeira quando você for fazer o Whirlpool. Nesse caso aqui eu vou deixar ele como habilitado e vou usar ele nos últimos 10 minutos. Então eu venho aqui e coloco 10 minutos que eu quero adicionar o meu Whirlfloc. São os últimos 10 minutos na fervura, eu vou jogar o meu Whirlfloc, ela vai avisar para jogar. E eu vou avançar a tela e tem aqui a tela dos lúpulos. Quantos lúpulos tem essa minha receita? Ela tem 2 lúpulos. E eu posso adicionar aqui até 10 lúpulos. Tenho condições de jogar 10 lúpulos. Não são 10 lúpulos diferentes, mas são 10 adições de lúpulos. Essa minha receita, eu vou deixar somente 2 lúpulos. E aqui,
eu vou deixar, e aqui eu coloco o tempo que eu quiser, no mais e no menos, eu coloco o momento que eu quero que ela jogue o lúpulo, que ela me chame para eu jogar o lúpulo. Ela não vai jogar sozinha, você precisa jogar, mas é o tempo que eu quero que ela me chame, que ela avise para eu adicionar o lúpulo. E esse tempo ele é decrescente. Então, se você deixar 60 minutos da fervura e você quer o lúpulo já no início, então você coloca lá 60 ou 59 minutos. Se você quer o teu lúpulo no final, os últimos 5 minutos, por exemplo, você coloca aqui 5 minutos e nos 5 minutos finais ela vai avisar, vai mostrar para você jogar o teu lúpulo. Eu vou dar um salvar aqui, ela vai dar os 3 bipzinhos, vai voltar para uma tela padrão e vou dar mais um sim. Se eu voltar lá na edição de receita, vai estar lá a minha receita Stark, está salva, está bonitinha, está pronta para eu poder trabalhar. Então agora eu já apresentei o manual, configurações e receitas, vou mostrar agora para vocês no modo automático, que é o mais legal e o mais fantástico de todos. Não esquece de me dar o joinha no final do vídeo, se você curtiu, se você gostou. Eu sei que tem muitos clientes que estão aguardando esse vídeo, é bem legal, é bem bacana e vai ser muito útil para você. Agora entrando no modo automático, para você trabalhar no modo automático, para deixar a panela trabalhando sozinha enquanto você fica fazendo outras funções. Quando eu clicar no modo automático, vou fazer mais uma vez aqui, modo automático, ela vai me mostrar as receitas que eu tenho salvas. Eu seleciono a receita que eu quero produzir, nesse caso eu tenho a primeira que é teste, a segunda que é a Stark que eu acabei de salvar e as outras todas estão vazias. Eu vou selecionar essa da Stark e vou dar um botão de avançar aqui. Ela pede para eu abrir a válvula 1. Mas Vanderlei, eu já estou com água dentro da panela, o que eu faço? Se eu abrir a válvula 1, vai sair a água. Mas a panela não sabe que você está com água dentro dela. E tem casos que o cliente tem um filtro na parede, então ele pode engatar uma mangueira lá no filtro, engatar na válvula 1 e encher a panela de baixo para cima. Consegue encher ela. Nesse meu caso, eu já estou com água dentro da panela, então eu vou deixar a válvula 1 fechada e vou dar um OK. Mais uma vez ela pergunta se eu já adicionei toda a água. Eu já estou com água dentro dela, eu vou dar um sim, porque eu já estou com água dentro dela. Se você não tiver com água dentro da panela, você coloca a água da receita e aí você vem aqui no avançar. Agora ela pede para eu fechar a válvula 1, se eu adicionei água por baixo, mas eu já estava com água dentro dela. Então, eu vou fechar a válvula 1 e vou abrir a válvula 2, que é a válvula de circulação. Então ela pede fechar a válvula 1 e abrir a válvula 2. Eu fiz isso lá na panela e vou dar um OK e ela já entra no modo automático. Então aqui eu consigo acompanhar as minhas rampas, a temperatura do mosto, a temperatura que eu setei, os tempos, o tempo total. O tempo total é o tempo total da minha abraçagem. O tempo da etapa é o tempo que eu setei para a minha etapa. E também acompanhar aqui na lateral tudo que a panela está fazendo. Em cima ali também tem o nome da Starkbauern, da panela, a logomarca aqui também, a receita, tudo bem legal, bem disposto. E aqui também o potenciômetro da minha resistência igual tem no modo manual. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas a resistência está vermelha, então significa que a resistência está incandescente. Então ela está ligada agora, ela já está aquecendo a minha água. Eu estou na rampa do mesh-in, minha água agora está em 11 graus e eu preciso aquecer para 55. Quando eu chegar em 55 graus, ela vai chamar e pedir para adicionar o malte, que é a temperatura do mesh-in. E aqui embaixo o tempo total aqui está zerado porque ela não atingiu ainda aquele tempo. Aqui eu tenho o botão de avançar da etapa, se eu quiser avançar da etapa. O botão aqui da casinha é voltar para home. O potenciômetro aqui eu já falei. E aqui no meio ela monta o gráfico das rampas. Ela vai montar aqui um gráfico bem legal para você acompanhar como é que foi o teu aquecimento, as subidas de temperaturas, o tempo que leva. E no final ela vai dar a abraçagem completa, o tempo da abraçagem completa. Aqui eu não vou ficar esperando no vídeo ela chegar na temperatura, mas quando você estiver produzindo você precisa esperar, ela vai aquecer a 1 grau por minuto. Eu vou avançar aqui só para vocês verem como é que é. Quando ela atingir a temperatura, ela vai pedir para adicionar o malte. Nesse momento eu vou jogar o meu malte, vou dar aquela homogeneizada, depois a gente já tem na verdade o vídeo da abraçagem, isso vocês podem ver num outro momento.
Adiciona o malte, adicionei o malte, vem aqui e dá um avançar. Agora pode ver que ela já foi para outra rampa, ela já foi para a alfa-amilase 2, que foi a rampa que eu usei para jogar lá para 65 graus, e pedi para ela deixar por 60 minutos, que é o tempo que está aqui, ó. Pode ver que o tempo está 1 hora aqui, então eu botei a temperatura que eu setei para ela foi de 65 graus, está ali, e o tempo que eu setei foi de 60 minutos ou 1 hora também está ali. E lá dentro, o set point está a 65 graus, que foi o que eu setei, e aqui ela mostra aí a temperatura que está dentro da panela, já está aquecendo. Aqui na lateral, olha que legal, ela mostra agora o que está fazendo. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas a válvula da bomba que está aberta está em verde, significa que aquela válvula precisa estar aberta. A bomba aqui está incandescente também, porque ela está ligada, ela já ligou a bomba também. Se vocês prestarem atenção, talvez dá para ouvir a bomba mexendo na água lá dentro. E as setas para cima aqui mostram o que ela está fazendo. Então agora está no mesh, ela está fazendo a circulação ascendente, ou seja, de baixo para cima. Ela mostra aqui o tempo total, desde que eu entrei no modo automático. A rampa não atingiu ainda. Aqui tem um negócio bem legal que a galera gosta bastante, é o pausa da bomba. Eu posso pausar minha bomba se eu quiser fazer uma intervenção na panela, mexer no grão. Então eu dou um pausa ou dou um play, ela volta. E ela devagarinho ela vai começar a montar o gráfico. Não sei se vocês conseguem ver ali, mas ela já está montando o gráfico. Eu dou mais um avançar aqui na tela. Finalizei a minha abraçagem. Antes de eu fazer o mesh out, ela vai solicitar para eu fazer o teste do iodo. Ela vai chegar nessa tela. Ela chegou ali porque eu avancei, mas se você fazer aquela rampa de 60 minutos por 65 graus, ela vai chegar para fazer o teste de iodo. Então eu mexo. Tem um videozinho também já explicando como é que faz esse teste do iodo. Se eu precisar acrescentar, eu quero fazer a mistura por mais 10 minutos, não converteu todo o amido, eu quero ser mais 10 minutos a minha mistura, eu boto 10 minutos. Se eu não quiser, eu venho para o mesh out. Se eu quiser um tempo, eu coloco aqui na seta para cima e para baixo o tempo e venho ali continuar a abraçagem. E agora pode ver que ela botou lá mais um tempo lá de 10 minutos. No meu caso aqui, como eu estou só com água, eu vou avançar de novo. E agora que eu avancei, ele foi para a rampa do mesh out, que é para finalizar todas as enzimas. Então eu vou aquecer para 76 graus, que é o que ele está mostrando ali, e vou deixar por 15 minutos, que é o tempo que eu programei na minha receita. E o tempo total é o tempo total desde que eu estou no modo automático. A temperatura da panela já está subindo ainda, então ela vai agora querer aquecer a todo vapor para chegar em 76 graus. Eu não vou esperar esse tempo, eu vou dar mais um avançar, mas quando você tiver com a cerveja, você vai fazendo suas rampas. Mais um avançar, ela pede para retirar o malte, então eu já terminei a minha abraçagem, vou tirar o tubo de malte, eu tiro e dou um avançar aqui. Agora ela pede para eu fechar a válvula 2 também, que ela vai agora para a etapa da fervura, não preciso da válvula aberta. Eu fecho a minha válvula e dou um OK. E é nessa hora que eu chego na fervura, na ebulição. Então aqui ela mostra a resistência incandescente de novo, ela está ligada. A temperatura de ebulição eu deixei 98 graus. E embaixo é o tempo da ebulição, o tempo da fervura que eu estipulei na minha receita. E aqui embaixo, no canto esquerdo, ela mostra o potenciômetro. Aqui eu posso diminuir aqui se eu quiser. Então ela está com a resistência ligada, eu posso diminuir essa intensidade. E eu vou dar mais um avançado, eu não vou esperar aqui, não preciso esperar esse tempo todo. Se vocês prestarem atenção, aqui embaixo a gente consegue ver o gráfico que ela está formando. Então a nossa panela, a SB40 e todas as máquinas que utilizam, da Starkbound, que utilizam a tela touch, ela faz o gráfico das rampas para você poder ir acompanhando. Eu vou avançar mais uma etapa aqui. Ela pergunta se eu quero adicionar mais um tempo aqui para fazer, continuar a fervura. Posso ficar mais 5, mais 10 minutos, isso é bem comum também. Eu tenho essa opção na panela aqui, eu vou dar um não, isso você mede a densidade. Você não precisa adicionar mais tempo, dá um não, ela já vai para o Whirlpool. Aqui na lateral eu posso setar o tempo do Whirlpool. Lembrando que na SB40 o Whirlpool ele é manual. Então com a haste que acompanha, a haste do Whirlpool que acompanha no modelo Super Premium, você faz o Whirlpool manualmente.
Mas o tempo você consegue controlar por ali. Então eu vou deixar aqui como 10 minutos e vou dar um OK. Ela vai mostrar agora na tela que está fazendo o Whirlpool, mas a bomba não liga, porque na SB40, em todos os modelos, o Whirlpool é manual. Então eu entro com a haste do Whirlpool, depois a gente faz um outro vídeo explicando só essa questão e faço o Whirlpool manualmente. Então eu faço por 30 segundos ou 1 minuto e espero acabar esse tempo que eu setei de 10 minutos. Eu utilizo esse tempo para decantar a sujeira dentro dela. Posso colocar lá 15 minutos, ou 20 minutos, ou meia hora, para usar esse tempo como um tempo para decantar a sujeira dentro da panela. E aqui ela mostra a temperatura que está o mosto, você consegue acompanhar o tempo da etapa, o tempo total. Aqui está 7 minutos porque eu fui avançando, então é bem rapidinho, mas quando vocês estiverem na utilização da máquina braçando, esse tempo vai estar em 2 horas, 3 horas, 4 horas, talvez até 5 horas. Eu vou avançar mais uma vez. Ela pede para eu fechar a válvula, abrir a válvula 1. Por que ela pede para abrir a válvula 1? Porque agora começa o resfriamento. Então eu preciso engatar a mangueira que sai da panela, eu vou engatar a mangueira na válvula 1 e vou engatar lá na entrada do meu tanque, ou deixar preso ou fixo lá na bombona para transferir o meu mosto. Eu estou com a mangueira conectada e vou dar um OK. Nesse momento ela liga, ela dá a opção aqui de eu ligar a bomba. Quando tiver tudo conectadinho, ela vai me dar a opção de ligar a bomba ou uma telinha de avançar. Então eu venho aqui, eu ligo a bomba, ela mostra aqui no gráfico que a bomba está incandescente, a válvula que está saindo o mosto ali, ela mostra também, e mostra a setinha aqui descendo, que é o fluxo do mosto saindo da panela e jogando lá para o tanque. Então a panela consegue entregar esse mosto lá no tanque fermentador. A bomba faz isso. E agora, esse mosto ele está passando pelo trocador. Por isso que a gente está na etapa do resfriamento. Para eu conseguir resfriar esse mosto, eu preciso entrar com uma água gelada no meu trocador de placas. Então eu conecto também na entrada do trocador de placas, que acompanha no modelo SB40 Super Premium, a água para fazer o resfriamento. Então eu tenho uma entrada e uma saída, eu estou com as mangueiras de água conectadas. Depois a gente faz mais um vídeo explicando também só a questão do resfriamento, mas aqui é só sobre o painel. Então ela mostra aqui a temperatura que está o mosto dentro da panela e eu estou fazendo transferência para minha bombona ou para o tanque fermentador. Quando eu terminar, quando eu finalizei de transferir tudo, eu presto atenção na panela. Quando acabar o mosto dentro dela, para não puxar a sujeira, eu venho aqui e desligo a bomba. Então nesse momento eu estou com a bomba desligada, eu finalizei de transferir e aqui nesse momento eu venho aqui e dou um avançar. Ela pede para fechar a válvula 1 para esse mosto não voltar para a panela. Então você fecha a válvula 1 e dá mais um OK. E ele vai dar, olha que legal, ele vai dar ali o tempo total da abraçagem e em cima lá a receita que você fez. E aqui daí, isso aqui é mais um botão que você clica para voltar para a tela inicial. E uma frase aqui de agradecimento da Starboy, né? Então eu clico aqui, eu volto para minha tela inicial. Então é isso, pessoal. Falei aqui de maneira bem explicada, de maneira bem devagar, para todo mundo conseguir entender todo o funcionamento da tela touch, dos equipamentos da Starkbound. SB40, SB70, SB100, SB150, muda alguma questão de válvulas, alguma questão do Whirlpool automático, mas basicamente é tudo igual. Então tá aí, se você tiver mais alguma dúvida, pode comentar aí embaixo, pode me chamar, eu vou deixar meu contato embaixo, o meu Instagram. Se você gostou do vídeo, curte, dá um joinha, é muito importante para nós, vocês curtirem os nossos vídeos, nosso canal no YouTube também. Então tá aí, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, um abraço!